mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Graças a paz. Hoje eu tô de óculos, já não tenho enxergado muito bem há algum tempo, mas arranjei uns óculos aqui que diz que são anti-reflexo, então vamos tentar ver se não atrapalha. Irmãos, a música tem um papel muito interessante no nosso aprendizado, né? Desde muito tempo as pessoas já compreenderam o poder da música no aprendizado. Quantas coisas você não aprendeu através de músicas, né? Inclusive existem alguns professores de cursinho que usam música, existiam, né? Hoje em dia quase não tem tanto cursinho assim, mas naquela época que vestibular era um negócio que era muito utilizado, né? Usavam músicas para melhorar a fixação da matéria ali na cabeça das pessoas. E a música cristã também tem esse papel e essa característica, né, de fixar alguns pensamentos, alguns conceitos na nossa mente. E uma música que eu tenho cantado na mente durante esses últimos dias é uma música que fala sobre o lugar secreto. E eu quero refletir com os irmãos hoje sobre o lugar secreto. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, né, de lugar secreto, mas na verdade, é um conceito bíblico. Jesus fala sobre orar em secreto, e a Bíblia fala sobre esconderijo. Então é um conceito bíblico, mas que a gente precisa compreender que não é literalmente algum lugar que algum explorador precisa encontrar e anunciar para o mundo que encontrou o tal do lugar secreto, não, né? Eu quero refletir isso com os irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para a gente entender o que é esse lugar secreto. Vamos ler um texto que está em João, capítulo 4, versículos 19 a 24. O texto diz assim: Jesus falando com a mulher samaritana. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O texto aqui mostra sobre essa questão da adoração, de lugar, porque a mulher samaritana, uma das coisas que ela perguntou a Jesus foi onde se deve adorar. E Jesus responde que não é um lugar físico, mas é uma adoração em espírito e em verdade. Com base nisso, eu quero refletir com os irmãos sobre essa adoração em espírito e em verdade, mas tomando como base esse conceito de lugar secreto, de um lugar
e quando eu vou tentar definir em poucas palavras, é um momento em que você tem o seu momento devocional, e esse momento é um momento em que você dedica atenção exclusiva para o momento, né, para estar em comunhão com o Senhor, e também para dedicar atenção, logicamente você precisa se afastar daquilo que vai te tirar a atenção. Por isso que é interessante, Jesus fala, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora em secreto. A ideia é de você estar num momento específico, dedicado à sua comunhão com Deus, e de preferência num lugar longe de distrações. Então a ideia é que a gente tenha esse lugar, seja no seu quarto, seja numa sala de oração. A imagem da abertura ali da mensagem mostra uma salinha escondida atrás de uma estante de biblioteca. Eu me recordo na minha infância que eu vi pela primeira vez numa suíte o banheiro entrando pela porta uma das portas do guarda-roupa. Então era um banheiro secreto e aquilo foi o máximo para mim. E interessante que numa das casas que a gente morou, que a casa pastoral na Igreja Batista lá em Filadélfia, lá em Coronel Fabriciano, meu pai fez assim, né? Ele que construiu a casa, né? Ele que esteve à frente da construção da casa, e aí ele colocou a entrada do banheiro sendo uma das portas do guarda-roupa. Aquilo era o máximo pra gente enquanto criança, porque a gente achava como se fosse uma bate-caverna, né? Um lugar secreto ali. Então eu quero que você pense nisso, num lugar onde só você está, só você vai, separado, um lugar com uma dedicação de tempo e de atenção, sem nenhuma distração. Esse lugar é para você estar em comunhão com o Senhor. E eu quero ler algumas coisas sobre o lugar secreto, né? E em primeiro lugar, no lugar secreto há descanso. Salmo de número 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Irmãos, a gente tem vivido um tempo de tanta correria, de tanto estresse. Algumas pessoas, de forma muito simples, acharam que home office é um negócio mais tranquilo do que você estar lá no seu escritório trabalhando, e não é. Muito pelo contrário. As pessoas que eu tenho reunido ultimamente para reuniões de negócios têm falado que muitas vezes deu 6 horas da tarde, sai de uma reunião para começar outra. E às vezes a gente não tem nem tempo para descansar. Eu quero dizer que aquele momento em que você está a sós com Deus, aquele momento em que você está dedicando tempo e atenção para a sua vida devocional, é um momento de descanso. Descanso não só físico, mas principalmente emocional. É um momento em que você está no esconderijo do Altíssimo. E a ideia de descansar tem muito a ver com biologicamente. Vamos pensar num animal que está na natureza, né? E ele tem que ficar atento a todo momento para ver se não tem um predador atrás dele. Mas quando ele entra lá para sua toca, onde ele sabe que está protegido, ali ele consegue descansar. Então a ideia é que o lugar secreto é um lugar onde você está à sombra do Onipotente, né, no esconderijo do Altíssimo, e naquele lugar você pode se desarmar de todas as suas defesas, você pode tirar todas as
armadura, não estou dizendo a armadura lá que o apóstolo Paulo fala em Efésios, mas tudo aquilo que a gente constrói, né, ao redor de nós para tentar nos defender e nos poupar de sofrimento, e até os mecanismos naturais que a gente tem para combater o estresse. Eu quero te dizer que no lugar secreto há descanso. Quando você está em comunhão com Deus, Ele proporciona isso. Ele proporciona descanso, Ele proporciona alívio para o estresse do dia a dia. Mas também, no lugar secreto, há bênção. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Aqui o texto fala sobre orar dentro do aposento, com a porta fechada, e orar ao Pai que vê em secreto. E o Pai que vê em secreto recompensará publicamente. Qual é o contexto deste texto? Jesus estava falando sobre algumas pessoas que iam para as esquinas das ruas e orar nas esquinas para chamar a atenção das pessoas. E Jesus diz que aquelas pessoas já foram recompensadas. A recompensa deles é justamente ser visto pelas pessoas só, né? Quem tem esse tipo de comportamento, usa a vida cristã como uma forma de mostrar que é alguma coisa, como uma forma de dizer assim: eu sou santo, eu sou crente, eu sou um exemplo, eu sou o cara. A única recompensa que essas pessoas têm é ser admirado pelas outras. Mas Jesus disse que quando a gente ora ao nosso Pai em secreto, ou seja, quando a oração não tem como motivação mostrar para as pessoas que é alguma coisa, e ele fala também do jejum, nesse mesmo aspecto, quando o objetivo não é mostrar para as pessoas que você é uma pessoa espiritual, mas o objetivo é você ter comunhão com Deus, é você manter intimidade com Ele, ele diz que o Pai recompensará publicamente. Então, eu estou te dizendo de uma característica do lugar secreto. Não que devamos procurá-lo atrás de bênçãos, porque o objetivo principal deve ser manter uma vida de comunhão com o Pai. Irmãos, Jesus, sendo Deus, tendo todas as atribuições do seu ministério, curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônio, multiplicar pães, fazer milagres diversos, Jesus separava um momento, subia no monte e orava ali em secreto ao Pai. Então, se a gente percebe que Jesus, cheio de tarefas, sendo o próprio Deus, ele fazia isso, quanto mais nós. Então, é importante esse momento de estar no lugar secreto e ser abençoado por estar no lugar secreto. Ser abençoado por dedicar esse tempo para estar em comunhão com Deus. Lembrando sempre que a motivação inicial não é correr atrás de bênçãos, porque a própria palavra diz que as bênçãos nos alcançam. Mas é uma característica do lugar secreto. Deus não se recompensa publicamente. Mas também, o lugar secreto é um lugar onde há força. Salmo de número 18, versículo 2, diz assim: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Como eu já tinha dito sobre
ser um lugar de esconderijo, né, de descanso, mas aqui ele fala sobre força e como temos precisado ser fortalecido nesses dias. A gente tem muitas vezes reclamado desse momento de pandemia e é verdade, não é bom a gente estar afastado das pessoas, não é bom a gente estar em isolamento social, mas é uma oportunidade que nós temos de mostrar que a nossa vida cristã, aliás, a nossa relação com Deus, porque a vida cristã é uma vida vivida coletivamente mesmo, mas a nossa fé, a nossa relação com Deus, ela não depende de você estar num prédio junto com outras pessoas. A sua fé, a sua relação com Deus não pode depender de lugar. O próprio Jesus disse isso no texto que nós lemos no início. A hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, a pandemia tem nos dado essa oportunidade de adorar ao Senhor, mesmo não podendo estar junto com os irmãos. É fato, nós voltamos aos cultos públicos, mas nem todos podem ir, como as pessoas que são do grupo de risco. E mesmo nos cultos públicos, a gente tem feito um culto semanal. Antes nós tínhamos mais. Antes nós tínhamos a escola bíblica dominical, nós tínhamos o culto de oração. E para evitar aglomerações, a gente tem feito um culto semanal só. Isso não pode impedir você de ter o seu momento com Deus, de ter a sua fé abalada. E nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vê que o fato de estarmos em comunhão com Deus e de separarmos tempo para estar com Deus, tempo de qualidade, ou seja, um tempo exclusivo, sem distrações, isso nos fortalece. O próprio Isaías disse, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E essa força renovada, ela vem por conta da comunhão que eu e você precisamos ter com Deus. O fato de estarmos em comunhão com Deus, tendo esse momento de devoção, fortalece a nossa vida. Fortalece, recarrega as nossas baterias, né? Usando uma expressão que todo mundo está acostumado por conta do uso de smartphone, que hoje é tão difundido. Você sabe como que é quando a bateria está ali no finalzinho, né? Você fica desesperado porque sabe que se esgotar, você fica ali sem o seu WhatsApp, sem comunicação com as pessoas. A vida com Deus recarrega a bateria da sua vida. A comunhão com Deus renova as suas forças, porque Deus é força. Deus é quem nos fortalece. Então, o lugar secreto tem essa característica. Eu quero também ler um texto que encontra-se lá em Jeremias capítulo 10, versículo 21, que diz assim: porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam, porque quem negligencia o lugar secreto não prospera. Irmãos, aqui a gente está falando, o texto fala de pastores, mas eu não quero que você pense assim, opa, esse versículo aí é para pastor, não é para mim. Quando a gente fala de pastores ali em Israel, não necessariamente é uma figura do pastor hoje da igreja. Israel tinha como base econômica cuidar de ovelhas, desde sempre. Quando José estava levando a sua família para o Egito, José recomendou que eles contassem para Faraó que eles eram pastores de ovelhas. Então, assim, era uma tradição na família de Israel. E quando eu falo agora Israel, eu estou falando de Jacó, que foi o que deu nome à nação.
O nome dele foi mudado de Jacó para Israel. Era uma tradição na família de Jacó o pastoreio. Então, aqui não está falando necessariamente da figura espiritual do líder ali da igreja. Está falando sobre o sustento da pessoa, sobre a vida profissional, a vida como um todo da pessoa. O texto diz que os pastores embruteceram e não buscaram mais o Senhor. E aí os seus rebanhos espalharam. Então quer dizer que quando você direciona a sua vida para que você tenha o controle dela, para que você dite o destino, para que você determine qual é o destino da sua vida profissional e não busca o Senhor, você não prospera. Então, no lugar secreto, você tem esta bênção da prosperidade nas coisas que você faz. E eu falo com muito temor essa palavra prosperidade, porque ela foi muito deturpada por muitos líderes que pregavam riqueza para as pessoas. E eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de prosperar, de dar certo. Daquilo que você está fazendo, dar certo. E aqui a gente entende que quando a gente negligencia o lugar secreto, ou seja, quando a gente negligencia esta busca pela presença de Deus, a gente não prospera. Então, que você possa dedicar tempo para Deus. Que você possa aproveitar esse momento de pandemia para ter até mais tempo com Deus do que você tinha normalmente. Que esse momento não seja um impeditivo, mas sim um incentivo para você manter a sua comunhão com Deus. Mas o que nos atrapalha a estarmos no lugar secreto? Eu quero, para concluir, destacar 3 coisas que nos atrapalham de estarmos no lugar secreto. O primeiro, claramente, é o pecado, né? E eu acho que ele acaba englobando tudo. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aqui Isaías está dizendo que o pecado faz com que Deus não nos ouça. É como se você marcasse um encontro com Deus e chegasse lá e ele não comparecesse. A gente precisa entender isso. Deus não está surdo para que não ouça, a mão dele não está curta para que não consiga te alcançar e te abençoar, mas o pecado atrapalha. O pecado nos afasta da presença de Deus. E, na verdade, a historinha que eu contei, né, como se você marcasse um encontro com Deus e chegasse lá e ele não fosse, na verdade, o pecado faz com que a gente não vá. O pecado nos afasta da presença de Deus, o pecado nos afasta de uma vida de comunhão com Deus. E eu e você precisamos viver uma vida santa. Irmãos, santidade não é discurso de pastor conservador. Santidade não é discurso de líder da nova geração que tem falado sobre adoração extravagante, tem falado sobre levitas e tudo mais. E santidade. Não, santidade é o tema central da vida cristã, pregada por Jesus, pregada pelos apóstolos. Nós precisamos ser santos. Pedro fala na sua carta, lá no início de 1 Pedro, sobre essa necessidade da santidade. E ele cita um texto do Velho Testamento, Deus falando: sede santos, porque eu sou santo. Usando o verbo no imperativo. Olha, eu e você precisamos ser santos. E ser santo é justamente afastar-se do pecado. Porque o pecado contamina. O
o pecado tem essa capacidade de nos afastar de Deus. Precisamos buscar uma vida de santidade. Mas não é só a questão do pecado em si. Às vezes a gente vive uma vida superficial, e eu quero te dizer que a vida cristã superficial é um obstáculo para chegar no lugar secreto. Jeremias 29:13 diz assim: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Aqui Jeremias fala sobre, na verdade ele está dizendo que Deus falou, né? Deus fala, buscar-me-eis e me achareis quando... Então, quando mostra aí a condição de você encontrar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você vive uma vida cristã superficial, você não está buscando a Deus de todo o seu coração. Você está só cumprindo talvez um ritual porque você se acostumou, porque seus pais sempre te levaram para os cultos e você cresceu naquele ambiente de igreja, ou você está ali para aliviar sua consciência, ou para que as pessoas vejam. Então, a recompensa que você vai ter é as pessoas te verem, como o próprio Jesus fala sobre a oração lá, quando a pessoa fica lá orando publicamente para ser abençoada. Aqui, o texto nos mostra que a gente encontra o nosso Deus quando a gente busca com todo o nosso coração. Então eu quero te desafiar a ir mais fundo, a ir além. Não fique ali na beira do rio, pegando água com a mão para beber. Mergulhe no rio. Vá mais profundamente na sua vida de comunhão com Deus, na sua vida de devoção a Ele. Nesses tempos de pandemia, parece que ficou até mais fácil a gente ser falso, porque ninguém está vendo, ninguém vai achar ruim de você faltar aos cultos, ninguém está vendo se você está ali com o seu YouTube ou Facebook ou Instagram, né, no momento do culto, mas ao mesmo tempo está fazendo qualquer outra atividade. Quem sabe assistindo ali no notebook, mas no celular batendo papo com outra pessoa, jogando um joguinho. Ninguém está vendo se você deu play ali, saiu e foi fazer qualquer outra coisa, mas deu play para que apareça lá que você está online. Ninguém está vendo isso. Então fica muito fácil ficar na superfície, mas na superfície você não encontra Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A vida cristã superficial é um empecilho, é um obstáculo para você estar no lugar secreto. E para concluir, quando o ativismo te atrapalha de estar no lugar secreto. Eu quero ler um texto que eu gosto muito, Lucas capítulo 10, versículo 38 a 41, é a história de Marta e Maria. Jesus estava na casa delas e aconteceu, e eu vou ler agora o texto, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Aqui Jesus está ensinando para Marta que o ativismo impede
dela estar em comunhão com Deus. Maria largou tudo para estar ali aos pés de Jesus. É interessante, em alguns textos na Bíblia, mostra Maria aos pés de Jesus. Inclusive quando Lázaro morre e Jesus vai visitar as duas irmãs, elas eram irmãs de Lázaro, e Marta fala a mesma coisa que Maria, mas com uma diferença. Maria lançou-se aos pés de Jesus. Então a gente compreende que o ativismo, voltando para o texto, que o ativismo nos afasta, é um obstáculo de estarmos no lugar secreto. E quando eu digo ativismo, porque, irmãos, as pessoas não conseguem ficar paradas. As pessoas não conseguem almoçar sem estar mexendo no WhatsApp. As pessoas às vezes não conseguem conversar com o outro sem estar fazendo alguma outra coisa. E parece que é uma qualidade fazer várias coisas ao mesmo tempo, e eu quero te dizer que não é. Muito pelo contrário. É você que não consegue focar a sua atenção numa coisa só. Eu falo isso de carteirinha. Não sei se todos sabem, mas eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E por causa desse transtorno, que eu vim descobrir depois de velho, mas que olhando para trás eu vejo as características dele desde a minha infância, eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Eu, quando estava dentro de sala de aula, eu ficava jogando, fazendo palavra cruzada, conversando com alguém, e daqui um pouquinho eu levantava a mão e participava da aula, fazia uma pergunta, e as pessoas ficavam assim: nossa, mas como que ele consegue fazer palavra cruzada, ficar conversando e prestar atenção na aula? Na verdade, o que acontecia é que eu não conseguia fazer nada tendo foco naquilo que eu estava fazendo. A vida cristã não pode ser assim. Você não pode viver uma vida sem o foco no seu momento de comunhão com Deus. Você não pode estar no lugar secreto com a cabeça cheia de outras coisas. Você precisa se desvencilhar do ativismo, até mesmo do ativismo religioso, porque até o ativismo religioso te atrapalha, é um obstáculo para que você esteja com Deus no lugar secreto. O meu desejo, irmãos, é que verdadeiramente cada um de nós compreenda isso e viva uma vida de intimidade com Deus, uma vida devocional a Deus, de qualidade. E a começar em mim, eu preciso exercitar isso cada vez mais. Esses dias eu recebi uma tarefa na minha profissão, que é uma tarefa nova. Eu vou ter que dar um treinamento online para um pessoal lá do Recife, e que veio me deixar um pouco preocupado, apreensivo. E aí eu comecei a cantarolar o cântico e eu vi que eu preciso descansar no Senhor, e é o Senhor que é o motivo do sucesso. E a vida cristã, aliás, a vida de devoção ao Senhor precisa ser prioridade na nossa vida, para que a gente fique descansado de todas as outras coisas. Então, que eu e você possamos valorizar esse lugar secreto e tirar todo o empecilho, tudo que nos atrapalhe de estar nesse lugar secreto. Que Deus possa usar essa mensagem para tocar na sua vida e para te despertar, para que você tenha uma vida cristã de qualidade, uma vida devocional a Deus profunda, e que você usufrua de tudo aquilo que o lugar secreto proporciona para quem encontra e fica nesse lugar. Que Deus nos abençoe. Amém.